certeza que esse ser o ano com mais dificuldade pela mudança grande de elenco, né, e sem ter tempo para trabalhar. Não estamos no estágio que eu desejo, né, e eu acho que esse título, mesmo talvez não sendo tão merecedor por oscilar muito durante o campeonato, acho que pode trazer uma tranquilidade para esses jogadores que estão chegando no Corinthians agora, né. Por esses 10 anos de Corinthians eu sei que não é fácil jogar aqui, então uma adaptação é sempre importante. E lembro de Paulinho, e lembro de Leandro Castan, que esses jogadores chegaram, ficaram 6 meses, 1 ano no banco, para depois começar a jogar. E por essa mudança grande, né, com essa comissão, são 23 jogadores que estão trabalhando pela primeira vez, então acredito que vai fortalecer e que a gente daqui para frente possa jogar melhor. Eu não tenho dúvidas que dos 3 anos é o elenco mais equilibrado, né? Chegou mais jogadores do que eu imaginava e a dedicação nos treinos, a prova do Ramiro aí que praticamente não jogou e ter que jogar os 2 jogos da final e principalmente fisicamente corresponder à altura, porque treina forte. Eu tenho certeza que o jogador que eu colocar vai dar uma resposta, né, porque treinam forte e é uma dor de cabeça boa, né? O duro quando você tem 10, 11, 12, 13 jogadores e machuca um ou expulsa um e você fica naquela preocupação de ter que trocar e qual vai ser a resposta. Então esse ano, assim, em relação a isso, a equilíbrio de elenco, a gente está bem feliz. Quando a gente não tem um time ainda formado, uma ideia de jogo formada, a gente acaba olhando muito mais o adversário do que o normal e em cima das características do adversário você acaba montando o seu time. Essa está sendo a nossa busca. Esse ano não arrisquei nenhum jogo ainda. Lembrando dos jogos aqui, a Ferroviária estava perdendo de 1-0, um resultado que a gente sabia que em casa poderia reverter. No final a gente acabou empatando, mas troquei 9 por 9. Arrisquei um jogo só esse ano, mas não foi pelo Paulista. Foi pela Copa do Brasil contra o Avenida, fazendo Love, Gustavo e Bozelli. Isso não quer dizer que você colocar 3, 4 atacantes você vai ser ofensivo. Quem é que vai levar a bola para esses jogadores, né? E a cautela também é por não estar ainda com um time pronto, um time firme, sistema defensivo, meio de campo, para dar esse suporte para você arriscar mais. É claro que os resultados no Campeonato Paulista não fez com que eu pensasse em arriscar, né? Estava tudo muito equilibrado, vamos dizer assim. Tudo dentro da nossa mão, né? Perder de 1-0 em casa para trazer para casa, não é aquele susto, aquele absurdo, né? Mas assim, na hora que o time estiver mais pronto, o elenco se conhecendo cada vez melhor, posso arriscar que nem eu já fiz nos outros anos. O que eu acho assim que falta muito é o jogar sem olhar, o jogar sem pensar. O Jadson gosta de receber a bola de um jeito, o Cleison de outro, né? A partir do momento que esse grupo de 41 jogadores agora, com 5 da base que subiram, na hora que eles começarem a entender isso, vai facilitar. Cleison gosta de bola em profundidade, Jadson tem que ser bola no pé. Então esses detalhezinhos fazem a diferença e nesses 10 anos de Corinthians, aí, principalmente em 2015 e 2017, era um time que jogava sem olhar, sem pensar, já sabia onde o amigo estava, já sabia que forma que o jogador gostava de receber uma bola. São esses detalhes que tem que ser com treinos, né? E a gente daqui um pouquinho vai ter uma parada para a Copa América, onde vai ter muito espaço para trabalhar isso. O que a gente fez nesse Campeonato Paulista em relação aos 3 títulos, eu como técnico, foi o ano que menos mereceu, né? Por oscilar muito dentro do campeonato, fazer bons jogos, jogos ruins. Na verdade, os 4 grandes oscilou, né? O São Paulo cresceu na parte final, o Palmeiras oscilou durante o campeonato, o Santos fez ótimos jogos e ao mesmo tempo não fez bons jogos. Se for ver em relação a ter feito um campeonato assim tranquilo, um campeonato assim na mesma forma de jogar o tempo todo, eu destaco o time da Ferroviária, né, que jogou contra a Palmeiras, jogou contra nós e jogou como se estivesse jogando com qualquer outra equipe, sem problema nenhum. Então as equipes do interior, na questão de, apesar que eles começaram a treinar em novembro, né, também isso é um ponto, mas olhando dentro do campeonato, as equipes do interior aí teve equipes que se destacaram muito mais. Então por isso, fazer bons jogos nos clássicos, não fazer bons jogos contra as outras equipes, o bom, né, que a equipe responde nesses momentos, né, isso te dá uma tranquilidade maior. Eu considero só um jogo muito abaixo que foi contra o Santos no Pacaembu. Falaram muito que a gente jogou mal contra o São Paulo, mas o Cássio praticamente trabalhou pouco no Morumbi,
né? E a gente teve chance contra o Santos, a gente não teve chance nenhuma, o Vanderlei não trabalhou em momento algum e o Cássio trabalhou muito. Então, de todos os clássicos que a gente foi abaixo, foi o que a gente perdeu para o Santos 1-0 no Pacaembu, e os outros, assim, a gente conseguiu corresponder àquilo que a gente tinha determinado para os atletas. É difícil, muitas vezes você quer tudo e não tem nada, né? Então, a gente não priorizou campeonato, priorizou grupo, formação de elenco. E a nossa busca foi por jogadores assim com bastante taxa de trabalho dentro de campo. O caso de Ramiro, que fazia 3, 4 funções, quis o Luan do Atlético Mineiro, isso eu falei em várias coletivas. O Júnior Urso, quando ficou à disposição por estar acompanhando faz tempo. Então foram jogadores com essas características mesmo, de dentro de um jogo, sem fazer substituição, conseguir mudar a forma de jogar, né? Então, sabendo da parte financeira do clube, foi esse estilo de jogador que a gente foi no mercado à busca. O bom é que eles estão aceitando a fazer uma função um pouquinho diferente, né? E muitas vezes até na base da conversa, mas você tem que ser assim, que senão você não vai fazer nunca com esse nosso calendário, com essa loucura que é. Mas é isso, não é porque eu tento uma coisa com um jogador que fora da posição que vai mal que eu já descarto, né? Eu insisto, tento outra vez, olho o adversário para ver se cabe, né, a respeito disso. Então teve momentos que deram uma resposta boa. Falando do Love, ele entrou no segundo tempo lá contra o Racing e o nosso time buscou empate, teve chance até de vencer. O próprio jogo contra o Avenida 2-0, eu faço a substituição tirando o Ralf e colocando ele jogou aberto, jogou muito bem, né? Independente do adversário. Então é isso, é um grupo que eu explico o porquê. Eu não coloco sem falar nada. Eles acabam entendendo e mesmo talvez não indo bem, a gente vê a determinação e a vontade deles. Eu entendo críticas de imprensa, eu entendo, só que é bom assim todo mundo saber que antes de ser criticado, a gente já sabe, a gente tem a nossa autoanálise. Termina um jogo, eu falo. A gente classificamos para a final contra o São Paulo, eu saí do Pacaembu muito preocupado e eu falei para todos os jogadores. Falei, classificamos, estamos na final, mas jogamos muito pouco, não pode. Tudo aquilo que a gente tinha planejado, a gente não fez nada, né? Os jogadores todos concordando com a situação. Então, assim, a nossa autoanálise. E muitas vezes vem uma crítica mesmo e não é o que a gente vê aqui, né? Pela forma de cumprir função, muitas vezes jogar sem bola, mas cumprir função para que um outro apareça. Está sendo o caso agora de um balanço com o Ramiro, com o próprio Love, com o Pedrinho, e para Cleison se destacar, muitas vezes um trabalha para o outro, né? É claro que todo mundo é campeão, mas você tem que, muitas vezes, assim, abrir mão de algumas situações dentro de campo para que outros jogadores possam prevalecer. E isso é histórico no Corinthians, né? O que o Jorge Henrique fez em 2009 e 2010 para que o Ronaldo e Dentinho se destacassem, o que o Romero fez aqui para Jadson, Jô, Rodriguinho se destacar. Então ainda estou buscando esse equilíbrio para ver o que é melhor, para que dê liberdade mesmo para alguns jogadores assim ser decisivos, chutar mais no gol do adversário, entrar mais no gol do adversário. Ainda a gente tem um pouquinho de dúvidas a respeito de como formar isso. Sei que eu fui chamado de retranqueiro, que não sei o quê, mas assim, principalmente a parte da imprensa que acompanha aqui uma parte do treino, né? Eu fiz tudo que eu fiz pro primeiro jogo quando a gente ganhou de 2-1. Tudo, marcar lá em cima, jogar no campo do Santos, não funcionou. Então, como o Sampaoli foi depois do primeiro jogo e falou que só um time jogou, que foi o Corinthians, e a gente conseguiu mesmo neutralizar e prevalecer em cima do Santos, o segundo jogo, tudo que a gente planejou, tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente conversou, a gente não colocou, e o Santos sim, só teve um time dentro de campo e foi o Santos. Teve momentos que ele colocou 5 jogadores em cima da nossa linha defensiva, né? Então criou superioridade lá, e quando acontece isso, você tem que roubar a bola e tem que assustar o adversário, porque ele ficou muito exposto, né? E a gente teve chance de acertar o último passe, de chutar no Vanderlei, de entrar na área, mesmo que não fizesse gol, mas pelo menos assustar o Santos, isso a gente não aconteceu em momento algum. Então a mudança foi que ele colocou mais jogadores no nosso campo e a gente não conseguiu trocar passes. 2, 3 passes já estava no pé do Santos outra vez, e assim eles jogaram no nosso campo o tempo todo. Passar para uma final, apesar que o mata-mata são 2 jogos, eu fiz bem uma primeira parte e fiz muito mal a segunda parte, né? O mata-mata tem isso, né? E o próprio Sampaoli fala, o problema de nós não termos ido para a final foi o nosso primeiro jogo. E a solução de a gente ter ido para a final foi o nosso primeiro jogo. Então o mata-mata tem muito isso, mas a gente saiu muito preocupado,
né? E também já vem, né, pô, passar assim, como é que é a cabeça dos jogadores? Porque eu não sou de ficar lendo, né, nem de escutando, nem de assistindo, mas os jogadores a gente não consegue controlar hoje. O que vão ler, o que vão escutar e como é que isso pode ser, como é que eles vão receber, né, essas informações, né? Mas assim, passou na segunda a gente jogou com o Santos, na terça eu vi o pessoal muito para baixo ainda, mas na quarta já um astral normal dentro do vestiário, falei, opa, né, estamos bem, porque o ambiente faz muita diferença. Eu me preparo e preparo meus atletas assim sempre do mesmo jeito, independente do adversário, do mesmo jeito que eu vou jogar com uma equipe menor, também com uma equipe grande, porque senão você começa a trazer diferenças e são os mesmos pontos, são o mesmo tipo de classificação, no mata-mata, se é um time menor, se é um time maior. Então, assim, sempre o mesmo tom de voz, sempre a mesma altura de voz, né, para que eles entendam por que contra o Palmeiras ele fala assim e contra o Botafogo de Ribeirão ele fala de outro jeito. Então, assim, mostrar a importância de um campeonato, e para você ser campeão não é ganhar só dos grandes e não é ganhar só dos pequenos, a minha forma de trabalhar e de conduzir o grupo ela é sempre a mesma. A gente conseguiu resgatar alguns e não conseguiu resgatar outros, né? Eu acho que o primeiro passo depende muito do atleta querer. Então, falar de Cleison, falar de Avelar, em outros anos falar de outros jogadores, que são muitos, né, nesses 3 anos que a gente já conseguiu. O próprio Jô, quando chegou aqui, totalmente desacreditado em 2017. Enfim, então dando confiança, passando passando bastante informações, né, de uma forma de jogar, mas o mais importante é ele entender e tá com vontade de querer mudar, tá com vontade determinada em mudar uma situação, né? Então é isso, é o meu jeito de ser, jeito de falar no olho, de explicar, de mostrar e principalmente o jogador entender que aquilo ali vai ser bom para ele. São 3 jogadores que eu me lembro assim que foi pego muito assim, né, para Cristo ano passado. Na verdade, foi o time em todo, mas normalmente acaba caindo em cima dos jogadores, que foi o Henrique, né, muito contestado no início, até me assustou porque o ano passado ele foi muito bem comigo. O Avelar e o Cleison foram os 3, né? Com trabalho aí, dando uma resposta legal, um título aí que principalmente para Avelar, né? O Cleison já tinha ganho o Brasileiro e o Paulista, o Henrique já tinha ganho o Paulista aqui, o Henrique tem uma história de Copa do Mundo, jogador experiente, mas principalmente para Avelar, né? Que vitória pessoal, né? Que se não tivesse personalidade, com certeza não estaria mais aqui no Corinthians, quietinho, trabalhando bastante, entendendo, e esse ano foi o jogador mais regular, né? Nota 6, vamos dizer, o campeonato todo, né? Não foi um dia 8, outro dia 3, não, sempre mantendo, a gente sabendo sempre o que pode tirar de um jogador experiente, com 10, 12 anos de Europa, né? E eu assistia aos jogos lá da Arábia Saudita, eu não via desse jeito, né? Mas enfim, a personalidade fez ele dar essa reviravolta na carreira e hoje ser um dos principais jogadores do Corinthians. Pra gente terminar, então, falando só de coisa boa, qual título foi mais bacana para vocês dos 3? O de 17, com certeza, né? Vai ficar marcado pela desconfiança não só minha, mas de muitos jogadores, do próprio Rodriguinho, Jô, Balbuena, que 16 não tinha ido bem, de todos comprarem a ideia da comissão, né, ir para campo e mostrar, e alguns jogos de superação dentro daquele Paulista contra o Palmeiras, a expulsão do Gabriel, o Palmeiras com o time montado, tinha sido campeão brasileiro em 16,
E a gente segundo tempo inteiro com 1 a menos, e aquela dedicação, e ainda sem ter uma forma de jogar, mas que esses caras guerrearam e lutaram dentro de campo, e no final o Jô sendo premiado com o jogo. Então fala de 17 assim, lembro de vários jogos, vários momentos, e com certeza é o que vai ficar marcado e o que foi muito importante para minha carreira também, né? Ser o primeiro campeonato num Corinthians com toda aquela desconfiança e ganhar, com certeza o de 17 é mais importante. O que mais trabalhei foi de 2019, mas o mais importante que eu não vou esquecer nunca vai ser o de 17.